e chamou meu nome inteiro, meu nome e meu sobrenome. Na hora, meu estômago afundou. A demanda que jogaram pra você não veio da rua, veio de dentro. Eu comecei a chorar na frente de todo mundo. Não consegui segurar. A mão que me fechou era mão de sangue. Sangue do meu sangue. Aoba, bom que vocês, espero que esteja bom. Me chamo Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente. Ainda mais que tá no início, né? E se você quiser que eu conte sua história, me mande ela aqui no link que tá aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá certo? E também segue a gente lá no Instagram, no TikTok, as redes sociais estão aí embaixo. E agora, sem mais prosa, vamos pro relato que se chama Na Gira que Descobri que a demanda veio da minha família. Eu demorei muito para aceitar que o problema da minha vida não era só azar. Durante quase um ano, eu fui chamando de fase ruim o que, olhando hoje, já estava com cara de cerco. Primeiro, meu salão começou a esvaziar do nada. Eu trabalhava com unha e cabelo no fundo da minha casa. Era um bairro comum de cidade média. Mas eu sempre tinha clientela fixa. Não era nada de luxo, mas me sustentava. E ajudava em casa, pagava as contas do meu filho e sobrava um dinheirinho no final do mês. De repente, as clientes começaram a desmarcar em cima da hora, uma atrás da outra. Teve semana de eu passar a tarde toda ouvindo um barulho de moto na rua, achando que era alguém chegando, mas não aparecia ninguém. Junto disso vieram outras coisas menores. A separada até dava para explicar. Meu sono piorou muito, meu corpo começou a ficar pesado no final da tarde e eu senti um cansaço estranho que não era aquele de trabalhar demais. À noite, quando eu fechava o portão, vi uma agonia danada, como se eu não estivesse sozinho dentro da minha própria casa. Meu filho, que tinha 7 anos na época, passou a acordar chorando, dizendo que tinha uma mulher parada no corredor, olhando para o quarto dele. Eu acendia a luz, vasculhava, deitava junto com ele de novo e ficava ali tentando convencer os dois que era somente pesadelo. Mas no fundo, eu mesma já não estava acreditando mais nisso. O pior é que a ruína veio junto com a humilhação. Eu brigava por qualquer coisa e chorava sem motivo claro. Minha pele piorou de alergia e meu cabelo começou a cair mais do que o normal. Fui ficando feia assim de um jeito que não era só na aparência. Era como se eu estivesse murchando por dentro. Minha mãe dizia que eu precisava descansar. Minha irmã falava que eu estava chamando problema com a cabeça. E meu ex-marido, que já era ausente, usou tudo isso como uma desculpa perfeita para sumir mais ainda. Só teve uma pessoa da família que se aproximou mais nesse período. Minha tia Sônia, irmã da minha mãe. Ela parecia com uma doçura que na época eu achei bonito. Levava bolo, trazia remédio caseiro, perguntava se eu estava comendo e dizia que eu precisava me cuidar mais, porque tinha gente que não aguentava me ver batalhando sozinha de pé. Essa frase me marcou na época, porque parecia um carinho, uma proteção. Mas hoje, quando eu lembro disso, me dá nojo. Naquele momento, eu não tinha motivo para desconfiar. Se me perguntassem, eu diria que era uma das poucas pessoas da família que ainda olhava para mim com afeto. A coisa apertou de vez quando eu comecei a sonhar sempre com água escura entrando dentro de casa. Não era aquela coisa de enchente, era uma água parada, grossa, bem suja, invadindo devagar pelo chão da sala enquanto eu tentava levantar meu filho e não conseguia sair do lugar. Eu acordava cansada, com a boca amarga e a sensação de que tinha dormido dentro de um lugar ruim. Em alguns dias, o cheiro vinha junto.
Um cheiro estranho no corredor, parecendo vela apagada, um perfume muito doce de coisa abafada. Não era constante, ele vinha e sumia. Aí eu comecei a achar que estava ficando doida mesmo. Fui no médico, fiz exame, tomei vitamina. Eu tentei até remédio para ansiedade, chá, oração, jejum. E tudo que o povo manda quando não sabe o que você tem e quer dar um nome bonitinho para sua desgraça. Nada resolveu. Quem acabou me empurrando para uma resposta foi uma cliente antiga, daquelas senhoras que falam manso e observam mais do que parece. Ela me olhou um dia no meio de uma escova e perguntou do nada se eu frequentava algum terreiro. Eu falei que não. Ela ficou me encarando pelo espelho e disse se eu fosse filha dela, ela me levaria numa gira antes que aquilo apertasse mais. Aí eu ri sem graça. Disse que não era muito dessas coisas. E ela respondeu uma frase que me perseguiu o resto da semana. Pois alguém é. Eu resisti por mais alguns dias, mas cheguei num ponto em que qualquer possibilidade de melhora já parecia melhor do que continuar daquele jeito. Fui numa gira de umbanda por indicação dessa cliente, em um terreiro simples e limpo. Era numa rua afastada e era aqueles cenários que não é de filme. E nem tinha uma pose espiritual para impressionar ninguém. Fui com vergonha e com medo de pagar mico, com medo de não sentir nada e me achar ainda mais ridícula. Só que quando eu entrei, antes mesmo de sentar, meu corpo já reagiu. Me deu uma vontade absurda de chorar. Era aquele choro atravessado, de susto, como se eu tivesse entrado num lugar onde meu cansaço finalmente podia descansar e que eu não precisava esconder. Fiquei no banco, quieta, esperando a gira seguir, ouvindo ponto atrás de ponto, vendo as incorporações, tentando manter controlada. E até que, em determinado momento, uma entidade me chamou. Ela não me chamou, moça, vem cá. Não, ela apontou de longe e chamou meu nome inteiro, meu nome e meu sobrenome. Na hora, meu estômago afundou. Eu fui até ela tremendo. Era uma pombogira, e a forma como ela me olhou me desmontou mais do que se tivesse gritado comigo. Tinha uma firmeza, mas nada de crueldade. Ela me pediu para erguer o rosto, disse que eu já estava apanhando fazia tempo e ainda estava insistindo em chamar aquilo de cansaço. Perguntou quem era a mulher da minha família que andava entrando muito na minha casa, pegando em roupa minha, oferecendo ajuda sem eu pedir e fazendo pergunta demais sobre a minha vida e meu dinheiro. Na hora eu gelei, porque a primeira imagem que veio na minha cabeça foi da tia Sônia. Antes que eu respondesse qualquer coisa, ela me falou bem calma. A demanda que jogaram pra você não veio da rua, veio de dentro. Eu comecei a chorar na frente de todo mundo. Não consegui segurar. Ela então foi mais fundo. E isso foi o que me arrancou de vez de qualquer conforto que eu achava que eu tinha. Disse que a mão que me fechou era mão de sangue. Não era de gente distante, inimiga que eu não conhecia. E nem cliente invejosa. Sangue do meu sangue. Alguém que sentava à minha mesa, entrava no meu quarto e fazia cara de pena enquanto esperava eu afundar. Eu saí da consulta zonza, com vergonha de ter chorado daquele jeito, mas ao mesmo tempo com uma certeza horrível crescendo dentro de mim. Passei a noite inteira acordada, lembrando de cada detalhe. Era frase, gesto, as visitas que eu tive e as coisas sumidas de dentro de casa. E foi aí que comecei a juntar tudo. Minha tia tinha aparecido mais justamente quando minha vida começou a desandar. Foi ela quem insistiu em pegar umas roupas minhas para lavar junto. Foi ela quem levou meu filho para dormir na casa dela 2 vezes para eu descansar.
Foi ela quem um dia pediu minha foto emprestada porque queria mandar fazer uma moldura bem bonita para minha mãe. Na época eu não liguei. Família pega essas coisas, foto, pega nas roupas e entra em casa sem pedir, mexe nas panelas, no armário, brinca com as crianças e normalmente a gente não acha estranho. Só que quando a Pombogira falou da demanda vindo de dentro, tudo isso voltou com uma cor diferente. E ainda tinha outra coisa pior. Minha tia sempre foi de uma inveja muito limpa, essas que são difíceis de provar. Ela nunca falava mal na sua cara, nunca fazia escândalo e nem era aquela vilã óbvia nos almoços de domingo. Mas bastava alguém crescer um pouco para ela começar a adoecer a pessoa de crítica, aquelas críticas mansas. Quando montei meu salão, foi ela quem mais repetiu que quando a mulher é sozinha e com filho, não deveria sonhar alto demais. Quando comecei a ganhar melhor, foi ela quem comentou, sorrindo, que prosperidade chama olho gordo. E foi ela também quem mais ofereceu para me consolar quando tudo começou a ruir. Voltei ao terreiro na gira seguinte porque já não tinha mais como fingir que aquilo era uma coincidência. Dessa vez a consulta foi mais dura. A entidade confirmou que tinha trabalho para me travar, me adoecer, me isolar e quebrar financeiramente. Mas disse também que eu já estava sendo sustentada no limite por uma proteção antiga, que eu mesmo nem sabia que tinha. Falou da minha avó materna, que morreu quando eu era pequena, e disse que é ela que ainda me segurava muita coisa. Quando ouvi isso, eu chorei de novo, porque minha avó sempre foi a única pessoa da minha família que me olhava sem nenhuma disputa. A Pombogira disse que eu precisava parar de procurar prova de um jeito burro, fuçando na casa alheia e confrontando gente errada sem preparo, porque isso só ia me expor mais. O caminho era cortar, limpar e observar quem se desesperava quando eu melhorasse. E foi exatamente assim que aconteceu. As semanas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Houve limpeza, banho, firmeza, orientação, silêncio e muita coisa que eu não saí contando pra ninguém porque eu aprendi com essa Pombogira que nem tudo se espalha em boca de curioso. Aos poucos, meu corpo começou a responder. Eu voltei a dormir melhor e aquele peso do fim de tarde diminuiu. O meu filho parou de acordar gritando toda noite. E junto da melhora, minha tia mudou. Não foi de uma vez, que deixaria tudo mais fácil, né? Foi alguns detalhes. Primeiro ela ficou mais irritada quando eu disse que estava melhorando. Depois começou a assumir alguns dias e voltar com aquele interesse doentio disfarçado de preocupação. Perguntava se eu ainda estava indo naqueles lugares, acho que no terreno, né? Perguntava se eu estava gastando dinheiro com isso. Perguntava se eu já tinha melhorado de verdade ou se era aquela empolgação passageira. Teve um domingo em que ela me viu mais arrumada, atendendo de novo, e a casa estava cheia, no caso o salão. E o rosto dela fechou por um segundo, de um jeito tão feio que eu senti um frio no corpo na mesma hora. Foi muito rápido, mas logo ela sorriu, mas eu vi. A confirmação veio do jeito mais sujo possível. Minha mãe passou mal uma tarde e eu fui até a casa dela para ajudar. Enquanto procurava um documento numa gaveta antiga, acabei encontrando um envelope pardo com meu nome escrito atrás, numa letra que eu reconheci na hora como sendo da minha tia. Dentro tinha uma foto minha mais antiga, um pedaço de fita vermelha, uns fios de cabelo preso, e em um papel dobrado com meu nome completo repetido várias vezes. Eu não sou mulher de inventar coisa. Sei muito bem a diferença entre encontrar uma bagunça antiga e encontrar algo guardado de um jeito muito errado. Naquela hora, minha mão gelou inteira. Minha mãe viu minha cara e perguntou o que era.
Aí eu mostrei. Ela sentou como se as pernas tivessem falhado. O pior não foi a descoberta em si, foi o jeito como ela chorou. Não era só pelo que tinha sido feito comigo, era pelo fato de ser a própria irmã. Minha mãe repetia baixinho que não acreditava, mas no fundo já estava lembrando também de um monte de coisa estranha. Das visitas atravessadas, frases venenosas e uma competitividade infantil que nunca morreu entre elas. Não houve um grande confronto cinematográfico, porque a vida real raramente entrega essa satisfação. Minha mãe chamou minha tia, mostrou o que foi encontrado e perguntou de onde vinha aquilo. Minha tia negou primeiro, óbvio. Depois chorou e disse que não queria me destruir, só dar uma segurada, porque eu estava me achando demais, expondo demais meu filho e ganhando muito. E a família toda já comentava que eu me comportava como se não precisasse de ninguém. Eu ouvi aquilo em silêncio, com um nojo tão grande que nem gritar eu conseguia. E era isso. A ruína da minha vida, do meu filho, meu corpo definhando e a cabeça se despedaçando. Tudo isso porque uma mulher da minha família não suportou me ver minimamente em pé. Minha mãe mandou ela sair da casa naquele dia, e eu nunca mais fiquei sozinha no mesmo ambiente que ela. A parte mais difícil foi entender que a demanda não terminou no momento em que eu descobri. Descobrir não desfaz nada sozinho. O corte veio com o tempo, com cuidado e com custo emocional. Minha mãe entrou num luto muito estranho, porque não perdeu uma irmã pela morte, mas a perdeu do mesmo jeito. Meu filho precisou de tempo para voltar a brincar sem aquela sombra nele. Eu mesma levei meses para parar de olhar em volta quando alguém me elogiava, como se qualquer melhora minha pudesse despertar a mão errada de novo. Mas a vida foi voltando, o salão respirou e a clientela reapareceu. A minha pele estava melhor, o sono se ajeitou e principalmente a sensação de casa ocupada foi saindo aos poucos. Não voltou tudo ao que era antes, porque certas coisas quebram a inocência da pessoa de um jeito que não volta. Mas voltou o brilho, aquele ar de casa normal e o silêncio. O que mais me marcou nisso tudo não foi nem a maldade da minha tia, porque gente pequena sempre vai existir. O que me marcou foi o dia em que uma entidade me chamou pelo nome inteiro, no meio de uma gira, e disse com toda clareza que eu ainda estava tentando negar. Até hoje, quando lembro daquele momento, eu sinto o mesmo frio na barriga, porque foi ali que a minha vida começou a virar de novo. Não quando a verdade apareceu no envelope, e nem quando minha tia conversou pela metade. Foi naquela hora, diante de alguém que não me conhecia da rua, nem da família, mas conhecia o peso que eu estava carregando. Depois da gira, em que meu nome foi revelado, eu descobri que a demanda vinha de dentro da família. E foi também depois daquela noite que eu entendi uma coisa, que me acompanha até hoje. Às vezes o que mais destrói a pessoa não é o inimigo de fora, é a mão conhecida, a voz carinhosa e o abraço de quem te deseja o mal sem nunca deixar de te chamar de família. E é isso, o relato acaba por aqui. Deixa aí o que você acha, né, dessa tia, o que você acha da moça. Pega e leve nos comentários, né, porque a tia foi uma... né? Tem nem palavras para descrever. Deixa seu comentário aí sobre esse relato aí, tá certo? Valeu!